Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E hoje, aleluia, glória a Deus, o Senhor preparou para que eu viesse gravar para os irmãos. Aliás, o Senhor me ordenou e me deu a palavra para pregar, aleluia, para os nossos irmãos em Cristo aí que estão na batalha, né? Que estamos nesta batalha, lutando, aleluia, em prol da bandeira do verdadeiro evangelho, lutando para subir naquele grande dia triunfal a qual nós vamos encontrar o nosso amado e querido Rei nas nuvens. Amém, igreja do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Ontem nós finalizamos a campanha de 21 madrugadas que nós fizemos aqui nos pés do Senhor. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, se fez presente no meio do seu povo. O Senhor derramou muitas bênçãos pela sua infinita graça e misericórdia, né? Eu sigo recebendo os relatos e assim que o nosso Senhor preparar, eu vou vir, aleluia, relatar aos meus irmãos. Estou aí em um projeto, logo logo eu vou estar trazendo aos irmãos, ao qual os irmãos poderão mandar seus relatos em gravado em voz, até para aqueles irmãos que tentem, dúvida da autenticidade das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o seu povo mediante as madrugadas que nós fazemos aqui nos pés do Senhor. E eu creio que logo logo o Senhor dará o alvará para a próxima campanha, para que nós possamos prosseguir marchando, porque não podemos esfriar nesta caminhada, não podemos baixar a espada, não podemos permitir que a conformidade deste mundo, a conformidade com uma vida rasa espiritual, os irmãos sabem o quanto eu prego, aleluia, glória a Deus, sobre a importância da constância de viver na presença de Deus. É aquilo que eu sempre falo aos irmãos. Pode ser que a irmã Ruth pode ser um pouco ríspida, um pouco até grossa, vou dizer desta maneira, aleluia, glória a Deus, mas é a forma que o Senhor Jesus me toma para avivar o seu povo. Deus usa cada um de uma maneira diferente, numa sintonia diferente, de uma forma diferente. Hoje, lamentavelmente, está sendo realmente difícil. É difícil pregar doutrina, por isso muitos Halamaia têm se acovardado para pregar doutrina. Não são todos que querem pregar doutrina. Não são todos que se mencionam da doutrina, se titulam da doutrina. Halamaia querem pregar doutrina porque é estreito. A gente tem que estar pronto para a retaliação do inferno. É somente por meio do sangue de Cristo que nós vamos estar vestidos e revestidos na presença de Deus. E sem mencionar daqueles que não vão tomar antipatia, mas nós temos que preocupar-nos em agradar ao nosso Senhor, porque no momento que nós estamos agradando ao homem e desagradando a Deus, aí as coisas mudam de cenário, né? Mas no momento que nós estamos desagradando ao homem e agradando a Deus, vamos estar em dia com o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O título hoje do vídeo que o Senhor me deu, aleluia, são os Jonas da atualidade, os Jonas que estão na terra. Os Jonas, meus irmãos, que estão aí tentando esconder-se de Deus, tentando negar sua missão, né, na terra. Os Jonas que estão falhando com o Senhor, porque quando deixamos de cumprir com aquilo que o Senhor nos chamou para o chamado, nós estamos falhando com o Senhor, estamos deixando de cumprir a nossa missão perante o Senhor. Eu estava orando, meus irmãos, em Cristo Jesus, e o Senhor me deu infinitamente uma experiência rápida, aleluia, glória a Deus, me mostrando os Jonas, aleluia, glória a Deus, da terra. Eram muitos Jonas. Muitos vão ficar no arrebatamento, por deixar de cumprir com a sua missão, por estar se acovardando em cumprir com aquilo que o Senhor ortogou, chamou e ungiu para que faça, para que cumpra diante do Senhor. Aqui na palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, no Antigo Testamento, conta a história de Jonas. Todos nós sabemos que Jonas, aleluia, foi tragado pelo peixe. Ele foi tragado pelo peixe porque Deus ordenou que ele fizesse algo, deu uma missão para Jonas e Jonas se recusou, querendo fugir da presença de Deus, e consequentemente o Senhor preparou uma armadilha para Jonas e ele foi tragado, engolido por um peixe. Ele ficou 3 dias ali clamando ao ventre do peixe para que o Senhor o retirasse dali, né? Então o Senhor, aleluia, glória a Deus, me mostrou alguns Jonas. O Senhor me levou ao futuro novamente e me mostrou que naquele grande dia muitos ficaram. Irmãos, eu vi muitas pessoas ficando porque negaram nossa missão. Eu vi muitas pessoas ficando no arrebatamento por negar a sua missão. Missionárias, pastores, diaconisas. Porque
Irmãos, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, automaticamente nós nos tornamos missionários na presença do Senhor. Mas, primeiro o Senhor, Ele vai nos capacitar. Tem pessoas que vão querer colocar a carroça na frente dos bois e não espera o Senhor preparar, capacitar. E faz a obra de qualquer jeito e o Senhor nem acaba recebendo, porque o nosso Deus, Ele é perfeito. O nosso Jesus Cristo de Nazaré, Ele é exigente quando se trata da obra dEle. A obra de Deus é o trabalho mais difícil de fazer nessa terra. A obra de Deus é o trabalho mais difícil nessa terra, porque precisa de disciplina, dedicação, tempo. Precisa estar na guia do Espírito Santo de Deus para que a gente possa exercer o nosso chamado e o nosso trabalho na presença de Deus com excelência, dando os nossos frutos para o Senhor. E às vezes uma pedra de tropeço ou algo impede que o Senhor venha receber os nossos frutos. É muito complexo falar sobre essas coisas, aleluia, glória a Deus, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me mostra tantas coisas como os frutos de Caim, que eu mencionei aqui os irmãos, aleluia, glória a Deus, uma das minhas pregações, que tem muitos dando frutos de Caim. Estão até trabalhando, supostamente para Deus, mas Deus está recusando tudo, porque estão com seus altares quebrados, seus vasos quebrados, estão com a vida desconcertada, estão falando português claro, na bagunça, vivendo uma vida dupla, tentando enganar as pessoas, enganar-se a si mesmo, mas dos olhos do Criador não foge nada. Deus irado, que vai tirar muitas capas, o Senhor disse que vai tirar muitas capas, vai trazer à tona o pecado daqueles que têm se ocultado atrás de uma falsa conversão. Missionários que trocam de namorada, porque crente não namora, que eu saiba, crente não se abraça, isso entra dentro do abrasamento. Crente conhece e casa. Sem vergonhas, trocando de mulher como troca de blusa. Aí se deita, se prostitui, nega que se prostituiu, nega que se deitou e vai e pega a próxima. E tá pregando, e tá como se nada tivesse acontecido, e tá expulsando os demônios só fazem rir. Estão cavando a própria cova. Ou aqueles que começaram no Espírito, o Senhor ungiu, preparou, capacitou, escolheu, mas está na carne. Ou aquele que o Senhor escolheu realmente para fazer a obra do Senhor, começou até bem, começou sendo usado pelo Senhor, mas se permitiu ser enganado pela serpente. Negou a sua missão. Está negando a sua missão, está pregando heresia. Quantos aí pregavam doutrina, santidade contra o segundo casamento, contra as bagagens do Egito, contra a maquiagem, contra tantas coisas que é realmente um evangelho santo que vai conduzir o povo ao reino de Deus, e hoje estão aí despregando tudo que eles pregaram. Estão dizendo que não é mais pecado, que pode, mas a palavra do Senhor não muda e não mudará jamais. Ela é imutável. Ela é imutável, ela serve para todos, a palavra de Deus, ela é imutável, o caminho continua sendo estreito, apertado e tem que haver renúncia e santidade na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá para a luz da palavra, onde narra a história do Jonas, e posteriormente vou contar aos irmãos a experiência qual o Senhor me deu enquanto eu estava com a minha cara no pó, orando, a qual Ele me mostrou o futuro, e muitos Jonas, ou seja, muitos que estão negando sua missão, tanto o homem quanto as mulheres, né? E depois o Senhor me arrebatou ao inferno. E ali eu fui levada e vi todos ali que eram crentes, com a Bíblia na mão, que haviam negado a sua missão. Por quê? Porque existem pessoas que vão se converter através da tua vida, através do teu ministério. Existem pessoas que estão destinadas a se converter através da tua vida e do teu ministério. O Senhor está dizendo: Maria, vá e pregue na rua, e você não vai. João, vá hoje e ministre na igreja sobre isso, e você se acovarda e esconde a tua espada. Fulano, vá ali e diga para fulana que eu não estou naquele negócio, que ela dê fruto de arrependimento. Ah, eu estou com medo. Serás cobrado do Senhor. Halamaia. Serás cobrado se assim não fizer aquilo que o Senhor está ordenando que você faça na presença de Deus. Satanás não toma a sério. Nem o covarde tem parte com o reino de Deus. Halamaia. O espírito da covardia tem assolado muitos corações. Querem fazer a obra de Deus sem ter confronto com o inferno. Impossível.
impossível, não tem como um soldado na presença de Deus, que tem toda a sua armadura, que está na guia do Espírito Santo, fazer a obra de Deus e não chamar a atenção das trevas. É por isso que nós temos que clamar, é por isso que temos que estar vestidos na presença de Deus, revestido com as coisas do alto, com as armaduras do alto, com as coisas que emanam do alto do trono da glória de Deus, para que nós possamos estar blindados. Pior quando eles sabem que eles negaram a missão e ainda confessam com seus lábios, dizendo: eu estou passando retaliação porque eu não quis entregar o que o Senhor me mandou entregar. Eu estou passando retaliação porque Deus mandou eu pregar e eu não fui. Eu estou passando peleja, e aqueles que Deus toca na carne, como o Senhor me disse, tocarei algumas carnes, ferirei. Quando eu estava meditando na palavra, o Senhor disse: lembra-te do meu servo Jonas, pregue. Aleluia, glória a Deus. O que aconteceu com Jonas, e pela misericórdia o Senhor escutou Jonas. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, igreja do Senhor, é momento de acordar, é momento de despertar. Está cheio de Jonas aí, escondendo a espada, negando a sua missão, e querem subir. E querem ser salvos. Parece que não estão se importando, Alamaia, com aqueles que estão ali sedentos para escutar o evangelho santo do Senhor. Enquanto eu for salvo, o resto que se dane. Não é desse jeito que funciona. Não é desse jeito que funciona, meus irmãos. Nós sabemos que o profeta Jonas profetizou a restauração das fronteiras de Israel, que está mencionado, aleluia, glória a Deus, lá no livro de Reis, aleluia, que ele também restituiu as fronteiras de Israel desde a entrada de Amaté, né? Aleluia. Vamos aqui para a palavra de Deus, quando o Senhor deu a ordem, aleluia, glória a Deus, a Jonas. Porque nós sabemos que a maior parte da história de Jonas, que está narrada aqui no livro de Jonas, de acordo com este livro, o Senhor Deus, ele ordenou ao profeta, né, ao profeta Jonas, que fosse, aleluia, glória a Deus, na cidade de Nínive. Acho que é assim que se pronuncia. Amém? Pegue a palavra de Deus, meus irmãos, que está em Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Aleluia, glória a Deus. A fuga de Jonas e seu castigo. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Deus ordenou que Jonas fosse ali, na cidade de Nínive, porque o povo estava em pecado, estava em iniquidade. Jonas não quis, ele se recusou, ele é um profeta usado por Deus, se recusou. O que ele fez? Ele comprou uma passagem e se meteu dentro do navio com um montão de marinheiro, com um montão de homens ali. Ele se meteu para fugir da presença do Senhor. Mas o que o Senhor fez, como nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aleluia, glória a Deus. Ele usou a natureza para atrapar, pegar a Jonas, porque desobedecendo a ordem de Deus, o profeta Jonas foi para Jope, como está aqui, e embarcou em um navio com destino a Tarsis, a oeste de Israel. Aleluia! Que talvez fosse a Córcega ou parte da Espanha, enquanto Nínive, o destino ao qual Deus havia lhe enviado. Isso está aqui no livro de Jonas, capítulo 1, mais aqui no versículo 3. Aleluia, glória a Deus. Então, aqueles marinheiros vindo tudo que estava acontecendo, que a natureza estava ralamaia, a natureza estava agitada, eles começaram a orar ao seu Deus, mas o Senhor não o escutou. Então, aqui no versículo 5, então tremeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus, e lançaram ao mar as cargas. Eles lançaram as cargas para fora para ver se amenizava, mas continuou. Estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão. Ele desceu para o porão para se esconder da presença de Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo. E tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Então, meus irmãos, o que aconteceu? O mestre do navio chegou e lhe disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus lembre-se para que nós não perecemos.
Aí o que aconteceu aqui no 7, diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Caiu sobre Jonas, eles sabiam por que estava acontecendo, que era Jonas o culpado daquele alvoroço na natureza. E eles pegaram a Jonas e lançaram Jonas, Halamaia, no mar. Lançaram Jonas no mar, e o que Deus fez? Usou a natureza. Aleluia, glória a Deus. Está aqui mais no versículo 17. Aleluia. Não, vamos lá para o 16, 17, amém? Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram um sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Aí preparou-se, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, clamando ao Senhor uma oportunidade, pedindo ao Senhor a misericórdia, pedindo ao Senhor que viesse ao seu encontro, pois ele estava arrependido. Ele fez isso em forma de um cântico de ação de graças a Deus, e ordenou em forma de um cântico, aliás, de ação de graça. Foi então que aconteceu aqui no capítulo 12: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Quando ele clamou ao Senhor em forma de um cântico de ação de graça, então Deus ordenou ao peixe que vomitasse o profeta Jonas. Aleluia, em terra firme ainda. Ele vomitou Jonas em terra firme. Em uma praia distante ele vomitou. Foi então que, depois disso, de ter se arrependido, de ter sido alcançado pelo Senhor, de ter sido vomitado pelo peixe, foi que Jonas cumpriu com o Senhor. Ele entendeu, Halamaia, que não se pode esconder de Deus. Ele entendeu que não se pode fugir da sua missão. Ele entendeu que quando Deus manda, Halamaia, Deus se garante. Halamaia, quando Deus manda, Halamaia, ele se garante. Irmãos, eu estando em oração, com a cara no pó, escutei a voz de Jesus quando ele disse para mim: venha, eu vou te mostrar alguns Jonas que estão na terra. Alguns Jonas. Alguns que têm recusado e negado a minha missão. Né? Que têm negado e recusado a minha missão. O Senhor me levou ao futuro. Nós caminhávamos por uma rua e era um cenário triste. Um cenário sem esperança. Todos que estavam nesta visão eram pessoas precisamente que tinham ficado no arrebatamento porque tinham negado a sua missão diante de Deus. Nesta visão eu vi missionárias, pastores, diaconisa, diácono, diferentes pessoas que um dia serviram a Deus, tanto que eu vi a Bíblia em suas mãos. Eu olhava para um lado e para o outro e era um cenário de tristeza, de desesperança. Eu olhei para um lado e vi ali uma mulher com seus joelhos dobrados, levantando as suas mãos para o alto com a Bíblia, muito arrependida. Ela clamava ao Senhor com tanta angústia no seu coração. Ela dizia: Senhor, Senhor, por favor, volte e me leve de volta. Me perdoa por ter negado a minha missão. Me perdoa e me perdoa. Foi quando o Senhor olhou para mim e disse assim: eu batizo com o Espírito Santo. Eu dou os dons, né? O Senhor não dá os dons como adornos. O Senhor não dá dons para enfeite. Enquanto eu meditava na palavra do Senhor, Halamaia, o Senhor me disse: enterrarei e vou enterrar alguns dons. Permitirei que os dons de alguns sejam enterrados, porque não estão usando os dons a favor do reino de Deus, porque os dons são para isso. Quando nós deixamos de usar os dons tal como o Senhor nos instrui a usar, estamos negando a missão. Estamos deixando de usar aquilo que Ele coloca sobre nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O Senhor disse: eu dou os dons, eu batizo com o Espírito Santo, e ainda assim deixam de cumprir para comigo. Ela levantava suas mãos para o céu, pedindo ao Senhor que a viesse resgatar. Halamaia, era tanta angústia. Olhei para o outro lado, também tinha outro homem, que era um pastor, que também era um pastor. O Senhor me disse que este homem tinha começado no espírito, estava na carne.
O Senhor me disse que ele pregava a doutrina e com o tempo se permitiu ser enganado por Satanás e deixou de pregar a doutrina. É isso que eu tinha falado. Alguns pregavam doutrina e hoje estão despregando o que eles mesmos pregavam. É só vocês buscarem os vídeos de muitos aí, hoje que estão corrompidos, que o Senhor não está recebendo os seus frutos de forma alguma. O Senhor não está recebendo os frutos desses homens, meus irmãos. Não está recebendo de forma alguma. Por quê? Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, inclusive eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho, além daquele a respeito do qual lhe falamos sim. Mesmo que um anjo vier do céu e pregar outro evangelho que seja maldito, ou seja, anátema. Aqui no livro de Gálatas fala isso, esse evangelho que eles estão pregando é maldito. É um evangelho que não salva, que não transforma, que não existe mudança. É um evangelho que não restaura. É um evangelho mentiroso, espaçoso. O verdadeiro evangelho, ele incomoda a nossa carne. O verdadeiro evangelho faz mudanças. O verdadeiro evangelho faz transformações. O verdadeiro evangelho tira a gente da conformidade deste mundo. O evangelho que combate a carne e o pecado. É este evangelho espinhoso que nos vai conduzir à porta da salvação. E muitos desses homens estão pregando o evangelho maldito. E, consequentemente, seus frutos não são aceitos diante do Senhor. São frutos de Caim, frutos manchados. São trabalhos que não salvam ninguém. São obras mortas na presença do Senhor. Obras mortas. Depois de ver todo aquele cenário ali, muitas pessoas ficando, poucas pessoas subiram. Precisamente todas aquelas ali eram pessoas que tinham negado a sua missão. O Senhor disse, vamos descer ao inferno. Eu disse, Senhor, eu não quero ir lá. Eu não quero ir lá, porque toda vez que eu vou, eu fico doente. Eu sinto a carga negativa, é tão real o inferno, é algo tão palpável, o mundo físico é uma mentira. Hoje, tendo experiências com o Senhor, eu vejo que o mundo físico é uma mentira, é uma miragem, porque quando você está no mundo espiritual, tudo é muito mais palpável, tudo muito mais real, tudo muito mais real, irmãos. É essa palavra que eu tenho para descrever para os irmãos. Então o Senhor disse, toma somente a minha mão, vamos descer. É necessário descermos. Quando nós íamos descendo, eu já ia escutando o grito dos perdidos, o calor. Só se podia ver a luz que emanava de Jesus. Então, eu disse, chorando, eu disse, Senhor, me livra deste lugar. Me livra deste lugar, me livra deste lugar. O Senhor disse, somente cumpra comigo. Somente cumpras comigo e tu não vai parar neste lugar. E é isso que o Senhor está dizendo. Somente cumpra com o Senhor. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Somente cumpra com Deus. E as portas do inferno não vão te tragar. Chegamos ali, abriu a porta do inferno e os demônios saíram correndo. O Senhor me levou em um setor. Para minha surpresa, neste setor só havia pessoas que um dia iam servir a Jesus nessa terra. Para minha surpresa, só havia pessoas que um dia iam servir a Jesus. Tanto que todas elas tinham a Bíblia na mão. Todas tinham a Bíblia na mão e eram de diferentes ministérios, que isso é irrelevante. Eu já falei para os irmãos que placa de igreja não salva ninguém. É irrelevante no mundo espiritual a placa da igreja. Não tem relevância nenhuma. Não tem relevância. O que tem relevância é santidade, é doutrina, é obediência. Isso tem relevância. Porém, nos vai ajudar muito estar cultuando um ministério avivado que prega a verdade. Porque quantos estão descendo ao inferno porque os pastores não pregam a verdade? Porque os anciãos não pregam a verdade? Porque as missionárias não pregam a verdade? Pessoas que estão pregando esse evangelho mentiroso. Igrejas que não são casas de oração. Deixaram de ser casas de oração. São boates. São sinagogas de Satanás. Estão fazendo tantas coisas dentro das casas de oração que não vai conduzir o povo a nada. A nada. Teatro, dança. Não é, a palavra de Deus fala, a minha casa vai ser chamada casa de oração. Não é boate. Pessoal fazendo dança, Deus nem recebe essa palhaçada. Eu já disse, são legalidades de Satanás que se infiltrou dentro das casas de oração.
igrejas pretas, bolas, boate, é uma palhaçada. O Senhor não recebe. Aliás, o mestre tapa as suas narinas de tão fedorento que essas igrejas. E os demônios estão lá manipulando. O fogo estranho está ali, Halamaia. O fogo estranho está ali, mas não é o fogo que emana do Senhor. É a igreja do Senhor, porque o fogo que tem que estar sobre nós é o fogo puro e santo que emana da glória de Deus. Não é fogo estranho, não. O fogo estranho está no meio dessas mulheres que estão com suas vergonhas de fora. Halamaia. As desigrejadas, as afastadas, os afastados, Halamaia, que nem caiu a ficha ainda. Os desigrejados, os afastados que andam na conformidade de sua carne, que andam na conformidade deste mundo, enganando a si mesmo, achando que vão subir para a glória, Halamaia, com suas vergonhas de fora, vivendo o evangelho que não tem nada a ver com o evangelho santo da cruz, que não tem nada a ver com a graça. Eles acham que a graça dá direito de viver na bagunça, que a graça dá direito de viver do jeito que quer. Coloca Jesus só no pedestal da misericórdia e do amor. Faz o Senhor Jesus como se fosse um garçom, só querem bênção, mas não dão nada para o Senhor, não dão corpo, alma e espírito. São passivos, são os brinquedos do inferno e de Satanás. Homens que fazem gracejo com a palavra de Deus, fazem gracejo com o sexo em cima dos altares, os palhacinhos do diabo, é assim que Satanás os chama, os meus palhaços que vão conosco para o inferno e posteriormente o lago de fogo e vão levar muitos com eles. São os palhaços, pregações que não salvam, teólogos, coach, são tudo inovações mundanas, modernas, que não salva ninguém. O que salva o povo de Deus é o evangelho da doutrina, sim. Halamaia, eu vou pregar a doutrina, dou a quem doer até o fim dos meus dias. E quem não quiser escutar, que se retire do canal. Desculpe. Desculpe. Quem não quer escutar, que vá ver os profetas de Baal pregar. As heresias que eles pregam para um povo com a vida toda desconcertada. Os coitados acreditando em suas profecias. Vão para a igreja só atrás de profecia de Baal. E é Baal com B maiúsculo, como eu sempre falo, né? Mulheres com suas vergonhas de fora. E parece que os seus esposos gostam que elas estejam com suas vergonhas. Já não são aquelas mulheres com pudor, com modéstia. Dentro da igreja, é uma vergonha, é uma vergonha. Estão misturados. O Senhor nos chamou para ser diferente, igreja. Chamou as suas santas para ser diferente em tudo. Até em nossa forma de viver, tapando as nossas vergonhas. Ela tem que mostrar suas vergonhas para o seu esposo. Mas agora não. Elas mostram vergonha para os esposos e para os irmãos que estão dentro da igreja, fazendo os irmãos até tropeçarem. É, porque tá cheio de homens que não são libertos, que não pode ver um pedaço de carne de fora, que fica com as pernas bambas. O sangue de Cristo tem poder. Irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor. Neste setor só havia pessoas que haviam servido a Jesus. O Senhor disse, vês esse setor? Aqui são todos que negaram a sua missão. Aqui são todos os que negaram a sua missão na terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, uma mulher gritava o nome de Jesus. Senhor, Senhor, eu sabia que o Senhor vinha me tirar daqui. Eu sabia. Ela com uma falsa esperança. Foi quando nós viramos de costa. E era na última cela. Nós fomos até aquela cela. E ali estava esta mulher. Ela colocava suas mãos assim entre a cela para o Senhor alcançá-la. O Senhor Jesus Cristo olhou para ela e disse assim, sabeis o porquê estás aqui? Negar-te, falhar-te com tua missão comigo lá na terra. Foi quando o Senhor me contou da sua vida, que ela, aqui na terra, o seu esposo era ímpio. Ela tinha sido levantada como missionária, ela tinha que pregar, ela tinha que evangelizar, ela tinha que usar os dons que o Senhor colocou sobre ela para ela ganhar almas para o reino de Deus. E ela não ia porque o marido dizia, não, fica em casa. Fica em casa, deixa para outro dia. Ela ia quando ela queria. Deus está falando, vai lá, prega, e a pessoa não vai. Deus está falando, vai, quero almas, e a pessoa está negando. Deus está dizendo, vá e diga, a pessoa não fala, a pessoa se cala. Incluso, vi pessoas que entregam revelações pela metade, Deus não aceita. Se Deus está dizendo para você não entregar, aleluia, o Senhor se respalda. Mas quando Ele fala entregue, você está negando a voz de Deus. E aí ela disse, eu sei, Senhor, eu sei.
Seu corpo estava cheio de bichos. Seu corpo deformado, seu rosto deformado, tudo queimado. Halamaia. Eu sei, Senhor, mas agora eu estou arrependida. Agora eu estou arrependida. O Senhor disse, é tarde demais. O que está feito, feito está, e não há nada que eu possa fazer por ti. Ela olhou para mim e disse, por favor, diga ao Senhor que me tire somente daqui. Que Ele me tire daqui, eu estou arrependida. E eu chorando, não podia fazer nada. Eu disse, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. E o Senhor disse, vamos. Quando nós demos as costas, ela começou a nos xingar e nos insultar com palavras feias que eu não vou mencionar aqui. Palavras horrorosas. E quando ela começou a falar, a chama do inferno submergiu aquela mulher ali dentro daquela cela. Ela desapareceu no meio da fornalha de fogo. Depois, na outra cela, eu vi um homem de costa, também nu, porque lá no inferno todo mundo fica sem roupa. Quando o Senhor quer, Ele mostra as pessoas com uma roupa que caracteriza o tempo que esta pessoa viveu na terra, como eu vi um dos profetas de uma das seitas aqui na terra, com sua roupa que representa o tempo que ele viveu. Esse homem estava de costa e dizendo, Senhor, Senhor, me tire daqui. Os demônios me afligem de dia e de noite, por favor, me ajuda. Me ajuda e me ajuda, os demônios chicoteando este homem, igual como Jesus foi chicoteado. O Senhor tinha me mencionado, meus irmãos, que este homem tinha sido um pastor aqui na terra. E também negou a sua missão. Que ele tinha começado bem a obra e se corrompeu com o mundo. Tudo que sai fora da palavra de Deus, halamaia, que não está na luz da palavra, halamaia, a pessoa já não está na guia do Espírito Santo. O Senhor já não está recebendo o seu trabalho, não está recebendo os seus frutos. Isso é uma forma diante do Senhor de negar a missão diante de Deus. Se a pessoa está, halamaia, entregando revelações pela metade, quando Deus te dá rolo e você não entrega, você está negando a sua missão. Quando Deus fala para você, vá lá e faça, você ignora e nega a sua missão. Tem assolado muitos corações o espírito da covardia. Nós temos que clamar ao Senhor para que Ele tire o espírito da covardia, o espírito do medo, porque o diabo se alimenta de tudo que é negativo. O espírito do medo, o espírito da covardia, e coloque sobre o seu povo o espírito da ousadia. Sim, igreja, o espírito da ousadia. Lembra do nosso querido e amado halamaia, João Batista, onde ele disse, arrependei-vos, raça de víboras. É assim que o Senhor quer tomar o seu povo. Porque não é momento de estar brincando de ser crente, não é momento de estar fugindo da missão, não é momento de estar negando a espada, deixando a armadura parada. O Senhor me disse que vai ferir alguns, vai permitir que alguns fiquem enfermos. E Ele mostrou a palavra aqui no capítulo 4, a partir do versículo 7 e 8. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a abobeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor que é morrer do que viver. Halamaia. O Senhor me diz que vai permitir que alguns fiquem doentes, porque estão negando a missão diante do Senhor. E alguns vão desejar a morte, e o Senhor, halamaia, vai tratar. Porque, irmãos amados, a obra de Deus tem que prosseguir. Nós temos que prosseguir, temos que marchar. Se eu, a irmã Ruth, não cumpro com aquilo que Deus colocou sobre mim, halamaia, o Senhor vai tratar comigo de alguma forma e vai levantar outro no meu lugar. E esse tratamento, às vezes, através de uma enfermidade, passando pela olaria. A pessoa passa peleja, às vezes porque nega a sua missão. A pessoa fica enferma porque nega a sua missão. Pega aprovação porque nega a sua missão. O Senhor também me diz que vai permitir que muitos dons sejam enterrados, porque não estão usando. Os dons não são para ser enterrados. O Senhor derrama sobre nós para nós usarmos a favor do reino de Deus, dando o nosso trabalho com excelência para o Senhor, dando os nossos frutos para o Senhor. Existe muita conformidade em muitos corações. Muita conformidade.
Meus irmãos em Cristo Jesus, estando eu ali com o Senhor, depois de ver aquele homem sendo chicoteado pelos demônios, pedindo a misericórdia do Senhor, eu somente olhei para o Senhor e disse: por favor, meu Senhor, me tire deste lugar. Me tire somente deste lugar. Porque 5 minutos no inferno é o suficiente para fazer uma pessoa se converter. Como o Senhor Jesus Cristo disse, e isso eu escutei da boca do Senhor: eu te levantei para pregar contra o inferno e você vai pregar contra o inferno. E para pregar contra o inferno, eu tenho que pregar contra o pecado. Eu tenho que pregar contra as coisas que nos vai levar ali. Então, mediante a palavra de Deus, essa experiência, eu vi o quanto é fácil perder a salvação. Que eu posso ser uma pessoa boa, eu posso estar cultuando na igreja, eu posso estar fazendo coisas boas respaldando a palavra de Deus, mas se eu negar minha missão, para o céu eu não subo, porque os meus olhos viram essas pessoas que haviam negado a sua missão. Porque, igreja do Senhor, existem pessoas na terra que estão determinadas a se converter através do teu ministério e da tua vida. Existem pessoas que estão determinadas a se converter através da minha vida. E o sangue de suas almas não pode ser cobrado de mim nem de você, e nem da nossa espada como soldado de Cristo. Se a pessoa não quer tomar posse da revelação, da visão, da exortação, da palavra, é problema dela. Eu vejo essa preocupação no meio do povo de Deus. Eu vejo essa preocupação, alamaia, de homens e mulheres que se dizem servos de Deus, se preocupando mais com o que os outros vão falar. Irmã Ruth, eu fui pregar doutrina, o pastor com cara fechada, as irmãs não olham para mim. Eu não tô nem aí. Eu pedi a Deus que me capacitasse. O mundo todo pode me dar as costas. Jesus Cristo estando no meu barco é suficiente, meu irmão. Jesus Cristo estando no meu barco é suficiente, alamaia. Ele estando no meu barco é suficiente. E é isso que o Senhor fala para o seu povo. Jesus Cristo estando no teu barco é o que importa. O mundo todo pode dar as costas para você. Os teus amigos, a tua parentela, alamaia, aqueles que se dizem os teus amigos. Porque do momento que você está agradando a Deus e desagradando aos homens, pode ter certeza que você está no caminho certo. Porque o diabo não vai chutar em cachorro morto, não. O que chama a atenção do diabo são aqueles que estão na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E quando a pessoa deixa de fazer a missão, quando a pessoa não cumpre com o Senhor, o diabo fica feliz. Porque a palavra de Deus não está sendo pregada. E o Senhor Jesus Cristo me disse: eu falo de várias formas com os meus filhos. Alguns não escutam a minha voz no audível, mas eu falo no coração. E alguns pensam que estão ficando loucos. Será que é coisa da minha cabeça? Será que é coisa... O diabo por acaso vai dizer para alguém se consertar? O diabo por acaso vai dizer para você pregar o evangelho? O diabo por acaso vai dizer para você entregar algo que vai conduzir a pessoa da porta da salvação? Ele não vai falar nada disso. Ele vai dizer: é coisa da tua cabeça, é seta, é mentira, tu tá imaginando, porque ele não quer que você abra a sua boca. E a nossa boca tem que abrir sim para a gente pregar o evangelho da cruz. É muito feio, irmãos, uma pessoa ganhar a salvação de maneira vergonhosa, como eu já vi. Uma vez eu vi um comentário assim: eu prefiro ganhar a salvação de uma maneira vergonhosa de que nem um jeito. O pessoal querendo passar a perna em Deus. Coitados. Querendo dar um de vivinha. Querendo passar a perna no Senhor. Achando que a salvação é bagunça, é brincadeira. Alamai. Achando que é brincadeira ganhar a salvação de maneira vergonhosa. E hoje tem pessoas ganhando a salvação de maneira vergonhosa na presença de Deus. Árvores que não dão frutos para o Senhor. Árvores infrutíferas, árvores com suas folhas secas que não saem do mesmo lugar nunca. Levam uma vida medíocre espiritual na presença de Deus. Levam uma vida ordinária, espiritualmente falando, não sai do lugar. Tudo que vai fazer para Deus, coloca desculpa esfarrapada. Mas pergunta quando estava no mundo, na bagunça, era rapidinho. Para as bebedeiras, para as cachaças, para a prostituição, para as boates. Lembra aí do tempo que você era do mundo? Lembra aí, faz uma retrospectiva quando você estava na bagunça aí, como era a tua vida. Rapaz, eu era a Coca-Cola das boates nessa época. Eu era a Coca-Cola. Mal chegava sexta-feira, eu já ia pro salão arrumar meu cabelo, arrumar minhas unhas, ficar toda nos trinques, né?
quando chegava 1h da manhã, ia pra festa, chegava em casa só 5h da manhã. Eu era pontual. Só fiz perder meu tempo. Só perdi meu tempo. E hoje o povo quer tudo de Deus, mas não quer dar nada pro Senhor. O povo quer tanto de Deus, Halamaia, mas ainda assim nós provamos da misericórdia do Senhor. Ainda assim provamos de sua infinita misericórdia, Halamaia. Mas o que eu quero dizer através da palavra de Jonas aqui, no respaldo da palavra, na luz da palavra, é que o Senhor escutou Jonas. Pois ele gritou do ventre do peixe, Deus o escutou, Halamaia, e depois disso ele entendeu que ele não podia fugir da presença de Deus. Ele entendeu que ele tinha que cumprir para com Deus. Ele se arrependeu. Só que lá embaixo está cheio de gente arrependido neste setor de pessoas que negaram o seu chamado. E não há nada que o Senhor possa fazer, nem o próprio Deus pode fazer. Porque sua palavra é imutável, sua palavra tem que cumprir. Morreu, segue seu juízo. O arrependimento é aqui na terra. O arrependimento é aqui para os vivos na terra, meus irmãos em Cristo Jesus. Então, igreja do Senhor, que nós possamos dar os nossos frutos para o Senhor. Peça ao Senhor que coloque o espírito da ousadia em você, se você tem se acovardado para cumprir com o Senhor. E se você ainda não está capacitado, Halamaia, peça ao Senhor que te capacite para fazer a obra do Senhor. Porque tem uns irmãos que até querem fazer, mas não estão ainda preparados. Não estão ainda capacitados. Não tem nenhuma armadura. Então vão sofrer muita peleja, muita retaliação. É necessário ter uma cobertura espiritual sobre nós, para que nós possamos estar guardados debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia, glória a Deus. Nada do alto vem de graça, igreja do Senhor. Nada. O Senhor quer ver a nossa devoção, a nossa obediência, a nossa santidade, a nossa submissão a Ele e a sua palavra. E na medida que nós somos obedientes com o Senhor derrama tudo aquilo que nós precisamos para dar os nossos frutos, para que nós não possamos vir ganhar a salvação diante do nosso Deus, Halamaia, de maneira vergonhosa, como eu já vi. Pessoas que têm até a cura de salvação, mas não têm garladão. Não sabe o que é sentir vergonha de Deus. As poucas experiências, vou dizer desta maneira, já que eu tenho mais experiência com Jesus e agora com o Espírito Santo, que o grande Senhor veio tratar comigo, eu senti vergonha, eu não conseguia nem erguer a minha cabeça, porque a gente sente vergonha de Deus. O poder de Deus é tão grande que se ele intensificar, nós morremos ali mesmo do poder de Deus. E eu falo, Senhor Deus, se o Senhor intensificar mais, eu vou morrer. Eu vou morrer, Senhor, eu vou morrer. E ele ameniza a sua presença. É como se meu corpo fosse explodir, irmãos, de tanta unção da presença de Deus. A gente sente sujo diante de Deus, sente vergonha diante do Criador, porque ele é perfeição, ele é santidade, ele é pureza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos em Cristo Jesus, cumpra com o Senhor. Cumpra com o Senhor, com tudo, aleluia, glória a Deus, que ele te chamar. Faça aquilo que Deus mandar você fazer. Muitos perderam os dons, aliás, os dons foram enterrados porque retrocederam para o mundo. Quando a pessoa retrocede para o mundo, ela vem para os pés de Jesus e volta para o mundo, Halamaia, ela está negando a sua missão, assim me disse o Senhor. Está negando ao Senhor. Por favor, me ajude em oração, por favor. É você que tem que tomar posição diante. Te custa tanto ficar 1 hora de joelho dobrado diante do teu rei, já que tu ama tanto ele? Porque quem ama o Senhor busca a sua face. Você pediu um irmão que interceda pela tua vida, mas você está machando. É uma coisa. Agora você quer que o teu irmão carregue a cruz dele a tua? Me parece muita viveza da tua parte, né? A palavra de Deus fala que nós temos que denegar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. E denegar nós mesmos é mesmo quando a gente não quer orar e nós sabemos que temos que manter uma disciplina de oração, porque a oração é a nossa ligação espiritual com o Senhor. Denegar nós mesmos é mesmo quando a nossa carne está dizendo não entrega essa revelação, como eu não queria entregar essa mensagem para os irmãos. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor disse, vai, entrega, senão você vai passar peleja. E eu não sou bobinha. Senhor, tem tantos que estão negando a missão, tantos que estão se acovardando. Vá e entregue o que eu te mostrei. Entregue com precisão, sem diminuir e sem aumentar tudo que eu te mostrei. E fale o que aconteceu com o meu profeta Jonas na luz da minha palavra. O Senhor atendeu a Jonas, porque enquanto há vida há esperança. Mas lá embaixo está cheio de pessoas que estão pedindo uma segunda oportunidade, que estão no vale daqueles que negaram a missão diante do Senhor. Por quê? Porque muitas almas
Estão parando no inferno porque essas pessoas não quiseram pregar. Esta mulher da primeira visão lá que eu vi no inferno estava há 35 anos lá. O outro 45 anos. Não tem fim a tortura. Não tem fim a tortura. É como se fosse um círculo. Só dá volta e dá volta e dá volta e não termina. Então, se nós amamos a Deus, temos que cumprir para com o Senhor. Se amamos o Senhor, vamos cumprir. Não importa que o outro não goste, não importa que o outro não tome posse, não importa que o outro faça birra, o interessante para nós é agradar ao nosso Senhor e estar em dia com Ele. É isso que tem que ser interessante para nós, que você cumpra com a tua missão, porque se você não cumprir, Deus vai colocar o outro no teu lugar e tratará de alguma forma com você. E da mesma maneira, isto serve para mim, porque eu estou no mesmo pacote que todos, sou mais uma na fila do pão, me esforçando para estar na presença de Deus, para subir naquele grande dia triunfal, porque dons não salva, chamado não salva, experiência com Deus não salva, mas a obediência sim salva. A santidade leva para o céu. A santidade leva para o céu e o pecado leva para o inferno. O pecado nos leva para o inferno. É ali que vai parar quem nega a sua missão. É ali que vai parar aqueles que negam o seu chamado. É ali que vai parar aqueles que são desobedientes ao Senhor. Porque quem obedece, cumpre com a sua missão. Quem obedece a Deus, cumpre com a sua missão. Não dá um de Jonas querendo se esconder da presença de Deus. Não dá um de Jonas querendo fugir da presença de Deus. Não dá um de Jonas querendo negar o seu chamado, porque há consequências. Muitos estão acamados enfermos porque negaram sua missão. Pegando peleja porque negaram a sua missão. Ainda vem com cara de lambida me fala. É muita peroba mesmo na cara. Irmãos, guarda essa palavra no nome do Senhor Jesus. Assim que o Senhor preparar, eu venho ler os relatos para aumentar a fé da Igreja de Cristo. Vamos seguir pelejando, lutando para nós subirmos naquele grande dia triunfal, a qual o Senhor Jesus Cristo, aleluia, vem pelo seu povo. O Espírito Santo me fez lembrar também, aleluia, glória a Deus, que quando eu estava naquele cenário de pessoas do arrebatamento que ficaram no arrebatamento porque negaram a sua missão, eu vi o relógio de Deus, novamente, nesta visão. O Senhor Jesus Cristo apontou, veja o tempo, como está passando muito rápido, e muitos acham que vai dar tempo. Eu quero almas. O relógio de Deus dando volta, de uma forma extraordinária. O tempo de Deus não é como o tempo da terra. Não é como o tempo da terra. Amém? Se o Senhor preparar, eu volto. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom.